É nesse domingo, galera. É nesse domingo que o Fluminense enfrenta o Bangu em busca da classificação para a Copa do Brasil de 2026 e também para a semifinal do Campeonato Carioca. Sobre isso, o vídeo de hoje você já sabe, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse domingo, 18h30, no Maracanã, um jogo decisivo que já decidiu o Campeonato Carioca e vamos enfrentar o infelizmente rebaixado Bangu. Os times tradicionais do Rio, Bangu, América, São Cristóvão, Bom Sucesso, Olaria, vão definhando graças à existência desses malditos estaduais da forma que eles são disputados. E quando eu falo que tem que acabar o estadual da forma que é disputado, muita gente, mas os times pequenos vão morrer, os times pequenos estão morrendo. Olha o América, quanto tempo na segunda divisão, o Bangu caiu, São Cristóvão nem sei em que divisão está, né? Bom Sucesso, Olaria, Goitacás não está em atividade. O Americano, segunda divisão, times sempre tradicionais que sempre deram trabalho para os times grandes, estão acabando graças à existência desses nefastos estaduais. No entanto, o Fluminense joga, então se o Fluminense joga, a gente quer que ganhe. O Fluminense deve ir a campo com um time que é considerado titular com apenas uma substituição. Deve ser Fábio, Guga, Inácio, no lugar do Thiago Silva, que segue em tratamento, problema no pé, Freitas e Fuentes, o meio-campo com Martinelli, Hércules e Arias, e o ataque com Riquelme Felipe, Cano e Canóbio. Qualquer coisa disso, diferente disso, vai ser para mim uma surpresa, porque é o time que vem jogando, é o time que está ganhando entrosamento, e me parece que é o time que Mano Menezes quer que jogue. Óbvio, quando o Ganso voltar, o Arias vai para a posição onde ele rende ainda mais e o Ganso vai jogar. Mas isso ainda tem tempo. O Ganso vai fazer novos exames dia 26 e não sabemos se ele de fato já está apto a voltar a jogar futebol. O mais importante é ele estar curado. Estando curado e podendo voltar a jogar futebol pelo Fluminense, aí é tudo o que a gente quer. Na história do confronto, são 268 jogos, com 165 vitórias do Fluminense, 47 empates e 56 derrotas. São 593 gols pró e 301 gols contra. Um aproveitamento de 67,41%. E esse retrospecto, ele poderia ser mais apertado se o Bangu mantivesse, vamos dizer, grandeza do início dos anos 80. O Bangu foi campeão carioca em 1933 e 1966, mas nos anos 80 ele deu muito trabalho aos grandes. Em 83 chegou à final do Campeonato Carioca, que era um triangular com Fluminense e Flamengo, e o Fluminense foi campeão. Em 85, novamente com Fluminense e Flamengo, o Bangu chega no triangular final e chega à grande final, o jogo contra o Fluminense com mais de 100 mil pessoas, 88 mil pagantes, mas mais de 100 mil pessoas, muita gente entrou de graça, e perde por 2-1, onde os antitricolores continuam chorando até hoje em cima de uma fake news. O lance do Cláudio Adão, reclamado de pênalti, houve a falta, mas é fora da área. Se você parar a filmagem na hora da falta, você vai ver que é fora da área. Mas os antes, com apoio de boa parte da imprensa, continuam dizendo que foi pênalti, que o Zé Roberto Wright não marcou. Foi falta e falta fora da área. E o Bangu tinha um grande time. Ainda em 85, antes, no primeiro semestre, chegou na final do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro mais louco de todos os tempos. Talvez o de 2001 seja próximo àquele, mas o de 1985 foi uma coisa cabulosa. E Curitiba e Bangu decidiram o Campeonato Brasileiro no Maracanã com empate e indo aos pênaltis, quando o Ado perdeu a penalidade e o Curitiba se sagrou campeão. Não pensem vocês que o Bangu não tem história, o Bangu tem muita história. Nesse período da década de 80, tinha muito dinheiro do jogo do bicho, através do Castor de Andrade. E hoje não tem mais. E com a estrutura do futebol cada vez mais favorecendo os grandes, tirando o fato deles terem que jogar um torneio inútil no início do ano, esses times vão sumindo e sumindo e sumindo. E não é só no Rio. Vê São Paulo, Guarani,
não está mais na primeira divisão, Ponte Preta não está mais na primeira divisão, o São Caetano, vice-campeão brasileiro de 2001, praticamente desapareceu, a Portuguesa de Desportos, né, que já foi campeã paulista, inclusive, num empate e depois uma cobrança de pênaltis, onde o árbitro Armando Marques contou errado o número de gols. Mas a Portuguesa sempre foi um time que deu muito trabalho aos grandes de todo o Brasil, não só de São Paulo. E hoje está na Série A do Paulista, mas praticamente ou não tem chance de classificação. Então, esses times que não são os gigantes, mas que sempre deram trabalho, estão desaparecendo. Então, o que importa para o jogo de amanhã é que o Fluminense jogue uma boa partida, que o Fluminense demonstre evolução, ganhe o jogo para garantir a classificação para a Copa do Brasil de 2026. Se vier a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, aí é vantagem, né? São mais 2 jogos de semifinal para o time ganhar entrosamento, né? E se chegar à final, disputar um título que não vale porra nenhuma, mas que a gente vai provavelmente, se chegar à final, disputar com o Flamengo. Para o Fluminense ser terceiro colocado no Campeonato Carioca e, consequentemente, na disputa pelas vagas da Copa do Brasil, que classificam do 1º ao 5º, o Fluminense precisa vencer o Bangu por uma diferença de gols maior do que a do Vasco contra o Botafogo. E torcer para o Madureira não vencer. É louco ter que torcer contra o Madureira para ser terceiro e evitar o Fla-Flu na semifinal, para termos uma grande final entre Flamengo e Fluminense, né? E aí, final Fla-Flu, a gente sempre é favorito. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.